Bom dia, meus amados. Um bom começo de semana. Sempre é uma motivação para recomeçarmos este tempo, né? Parece que segunda-feira é um dia que não muita gente gosta, porque parece recomeçar tudo de novo. Mas na realidade, irmãos, é que nós vamos vivendo um dia de cada vez. E o que tiver que ser vivido hoje será vivido. E assim para cada dia teremos a opção que o Senhor nos permite. Eu queria agradecer também a presença ontem no culto de pessoas que alegra muito o coração da gente, né? Pela sua presença e por nos motivar sempre a entender que a obra do Senhor nunca para, né? E que sempre haverá pessoas novas ou pessoas que por algum motivo estavam desanimadas ou sem entendimento, mas Deus trabalhando na vida deles e retomando o caminho da salvação. Mas como é prazeroso compartilhar com pessoas que queiram ou não fazem parte do seu dia a dia, né? E ontem foi um dia muito especial, muito bonito, né? Rever as pessoas e compartilharmos um momento com Deus. E assim, irmãos, vamos vivendo um dia de cada vez, nos alegrando, dando sempre graças ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos permite, né? Mas queria compartilhar com vocês nesta manhã uma dúvida que se criou, né, na vida de uma pessoa, e ela perguntava sobre isso, e ela falava: pastor, comente um pouquinho sobre isso. Eu falei: tudo bem, mas eu vou fazer um comentário sobre esta questão, que tem a ver justamente com a vida do cristão, né? A vida do cristão, mas ela se depara com uma realidade que nem sempre se entende, e às vezes parece ser um assunto bem controverso, porque existe, irmãos, a igreja física e existe a igreja espiritual. Já comentei alguma coisa sobre isso, mas é bom se aprofundar de um pouquinho mais, para que a gente possa entender. Toda igreja física, irmãos, por mais que queira se pensar de uma outra forma, ela sempre será direcionada por um homem. Que tem um espírito, sim, pode ter, pode não ter, mas se tiver o espírito, essa pessoa, ela terá sempre da parte do Senhor. E isso é importante poder entender, irmãos. Que cada pessoa, não importa quem seja pastor, seja bispo, seja quem quer que seja, apóstolo, é apenas um membro do corpo de Cristo. E como membro recebe a unção de membro. É ministério, é dom, é uma capacidade sobrenatural que o Espírito lhe deu. Mas ele tem só isso. Ele não tem toda a capacidade. Não tem todos os dons. Não. A palavra de Deus é clara, irmãos. 1 Coríntios 12, vocês podem ler o capítulo completo. Ele fala justamente dos dons espirituais. E aí vocês vão entender que cada membro, irmãos, recebe um dom. Cada membro recebe um ministério. Por isso, quem recebe uma coisa tem que cumprir aquilo, quem recebe a outra tem que cumprir aquilo outro. Mas não lhe é dado tudo a uma só pessoa. E é por isso que dentro da igreja física, irmãos, é importante que os outros ministérios também sejam manifestos, para que a igreja possa receber, possa ser edificada, possa se tornar uma igreja sábia, possa ser levada, né, ao pleno conhecimento de Cristo. E por outro lado temos a igreja de Cristo, irmãos, a igreja espiritual. Eu falo dois caminhos, a igreja física, a igreja espiritual. Qual é a diferença, irmãos? Que a igreja espiritual ela é totalmente sustentada pelo Espírito. São pessoas, irmãos, que se entregaram verdadeiramente ao Senhor, receberam o Espírito Santo e fundamentam toda a sua vida no Evangelho do Senhor. E vão recebendo do Espírito tudo o que eles necessitam para desenvolver sua vida de maneira correta, conforme o Senhor espera.
Mas a grande diferença, irmãos, é que o Espírito dá à pessoa total compreensão, total discernimento, total capacidade para ela desenvolver aquilo que deve. Coisa que a igreja, guiada pelo homem, nunca poderá fazer isso, porque o líder espiritual não recebeu toda a condição que necessita compartilhar com a sua igreja. Se o pastor da sua igreja, irmão, tem o dom de cura, por exemplo, ele vai trabalhar toda a sua vida em função da cura. Mas ele não tem o ensino, ele não tem a libertação, tem autoridade para determinar as coisas, mas não tem tudo. Agora, a igreja é fundamentada e guiada pelo Espírito, mas fundamentada na verdade do Senhor, é uma igreja que vai recebendo de maneira perfeita tudo aquilo que o Espírito lhe fornece, para que ela saiba exatamente como deve desenvolver a sua vida, seja pessoal, no sentido de buscar de Deus e adquirir de Deus o que necessita, quanto ministerial, porque o Espírito lhe revelará perfeitamente qual é o seu dom, qual é o propósito do seu chamado e a capacidade que o Espírito lhe está dando para que ele desenvolva a sua vida segundo o talento que lhe foi dado. E esta pessoa receberá toda a capacidade do Espírito para que ela multiplique seu talento, multiplique seu dom e cumpra perfeitamente a vontade de Deus. A igreja física, irmãos, denominacional, as pessoas nem sempre recebem tudo e elas muitas vezes se tornam inseguras, se tornam pessoas que não sabem se aquilo que estão fazendo é realmente a vontade de Deus. Por quê? Porque não receberam da parte do Senhor aquilo que deviam. Porque se fundamentam muito naquilo que a igreja ensina, naquilo que o pastor ensina, mas tudo que recebem é limitado. Limitado. Porque todo líder espiritual, irmãos, ele é limitado. Todos nós, todo pastor, todo bispo, sacerdote, quem quer que seja, é limitado porque Deus lhe dá apenas uma porção da sabedoria, do seu poder. A igreja como um todo, ela é possuidora de toda a sabedoria, de todo o poder de Deus. Como um todo. Mas cada membro recebe a unção de membro. Por isso que todo cristão, irmão, deve fundamentar sua vida na verdade do Senhor. No Evangelho que Cristo nos deixou para quê? Para que por ele você receba o Espírito. Porque você recebendo o Espírito, irmão, você pode ir na igreja que você quiser. Porque o Espírito vai te dar discernimento perfeito para você entender qual é o teu papel dentro do corpo, qual é a tua função, qual é o dom que você precisa desenvolver, como a tua vida deve ser vivida, não importa o lugar onde você esteja. Não fundamente sua vida na igreja, e sim fundamente a sua vida na verdade. Não se deixe apenas guiar pelo homem, né? Pastor, líder espiritual, não. Sempre pelo Espírito. Então você poderá compartilhar com as pessoas, poderá conviver com as pessoas, não importa o lugar onde você esteja, você poderá desenvolver sua vida, mas de maneira consciente, sabendo o que cabe a você fazer. É por isso que muita gente, irmãos, nas igrejas, elas vêm e vão. Entra uma multidão e sai outra multidão. E a igreja parece que sempre está numa rotatividade de pessoas novas, entrando e saindo, por quê? Porque não há um fundamento sólido que dê às pessoas essa confiança para permanecer. Porque essa confiança somente o Espírito de Deus pode te dar. E essa é a grande diferença. Olhe para a sua vida.
Se você almeja realmente a sua salvação, irmãos, projete-se no Espírito de Deus e na verdade de Cristo, porque esse é o caminho para a salvação. A doutrina, irmãos, que a igreja te impõe, ela é limitada porque a doutrina do homem, a doutrina da igreja, ela tem a ver com aquilo que a igreja quer que você viva, tem a ver com aquilo que a igreja quer que você aprenda, que você conheça, para que você viva sempre em função dos ensinamentos que a igreja te impõe. Irmãos, cada igreja é diferente da outra. Cada igreja tem seu doutrinamento, sua maneira de pensar. O que eu falo, porque cada líder espiritual recebeu uma capacidade diferente uma da outra. E é por isso que existe hoje até um conflito, né? As pessoas não conseguem conviver umas com as outras. Há uma rejeição. Eu não vou em tal igreja, né? Eu não gosto das pessoas de lá. Sei lá, você se dá até o direito de julgar as pessoas. Mas por quê, irmãos? Porque o espírito não é o mesmo. Porque a vida das pessoas não está sendo fundamentada na verdade de Cristo, que é uma só, e no Espírito, que é um só. Quando a pessoa ela fundamenta a sua vida no Evangelho de Cristo e se deixa guiar pelo Espírito, não importa o lugar onde vai. Onde ele achar uma pessoa que tiver o mesmo Espírito e que fundamente a sua vida na verdade de Cristo, haverá comunhão, haverá paz, haverá o prazer de estar convivendo, porque o Espírito é o mesmo. Por que há tanta divisão hoje? Por que a igreja está tão dividida? Por que uns rejeitam os outros? É justamente isso, porque o Espírito não é o mesmo. A palavra não é a mesma. Não há discernimento, não há entendimento das coisas de Deus. E começa a se revelar naturalmente a carnalidade, sabe? O comportamento natural da pessoa. E não a ação sobrenatural que o Espírito opera sobre cada vida. A verdadeira igreja de Cristo, irmãos, ela é espiritual. Mas essa igreja pode estar em qualquer lugar. Em qualquer igreja física ela pode estar. A diferença é que ela é guiada pelo Espírito e é fundamentada na verdade do Senhor. Então, para tudo que ela faz, para tudo que ela vive, para tudo o que vier sobre ela, ela sempre vai referenciar as coisas sobre aquilo que está escrito. Então ele ouvirá um pastor, ouvirá um padre, ouvirá um bispo, ouvirá sei lá quem quer que seja, a mensagem do Senhor. E ele poderá discernir perfeitamente se aquilo que está sendo dado, ou pregado, ou ensinado, é fundamento de salvação. O Espírito sempre trabalhará em nós justamente isto. Porque a verdade de Cristo? Porque a verdade de Cristo, o Evangelho do Senhor, é o caminho para a salvação. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O caminho para a salvação, para chegar diante de Deus, é a verdade, é Cristo. E se a nossa vida não estiver fundamentada nesta verdade, que é Cristo, nós jamais chegaremos diante do Pai em salvação.